Olá, devzinhos do meu coração! Eu sou o Matheus Moretti e no vídeo de hoje eu decidi falar um pouco sobre como imagens afetam a performance do seu site. Eu acho que todo site hoje em dia tem foto pra caramba. Se você acessar um e-commerce, vai ter foto pra caramba. Se você acessar um site institucional, vai ter foto pra caramba. Se você acessar uma landing page, vai ter foto pra caramba. E isso é muito importante, porque muitas vezes a imagem vai vender o teu produto, vai vender o teu negócio, vai vender o teu serviço. Então, é normal que sites tenham bastante imagens, mas existem certos cuidados que a gente tem que tomar quando a gente está colocando as imagens no nosso site, para que o nosso site não fique lento, ele não fique um site não performático, um site ruim de usar. E é justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. A gente tem um senso comum, acho que na cabeça de todo mundo, dos formatos de imagem que existem. Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer JPG, PNG, SVG, o próprio GIF. Mas existem alguns formatos de imagens que são um pouco mais performáticos para a web, que podem deixar o teu site um pouco mais rápido. Mas antes da gente falar sobre eles, eu queria mostrar um caso prático, um exemplo prático de como um site de como as imagens pesam no seu site. E para isso eu selecionei um site genérico aqui, que é o site do kabum.com.br. Ele é um e-commerce de equipamentos de informática, eu acho que muita gente aqui deve conhecer, e ele é um site que tem muita imagem. E para a gente ter uma ideia do quanto as imagens se representam no tempo de carregamento desse site, no quanto esse site vai demorar para carregar, ou no tanto de dados que você vai ter que baixar com a tua internet para carregar esse site, a gente pode abrir aqui o network através de inspecionar elemento, e a gente pode ver que, poxa, a gente tem imagens aqui que tem 500 KB que podem levar até meio segundo para serem carregadas na primeira vez que você estiver entrando nesse site. O que pode parecer pouco ou pode fazer uma diferença muito grande, tudo depende do contexto que você estiver olhando. Se você tiver numa internet rápida pra caramba em um desktop, de fato esse número não é um número muito alto. Mas a partir do momento que você vai colocando em cenários um pouco mais restritos, isso se torna muito relevante. Um exemplo é quando você está usando os seus dados móveis e 1 mega pode fazer diferença para você, porque você não quer pagar por esse mega a mais, você quer sempre consumir o conteúdo o mais rápido possível. Outro exemplo é quando você está trabalhando com o sistema de buscas do Google, ele sempre vai preferir os sites que carregam mais rápido. Por isso que é sempre importante a gente olhar para isso e sempre tentar otimizar e deixar da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível. E para a gente descobrir alguns métodos da gente deixar o nosso site mais rápido através do jeito que a gente consome imagens neles, eu comecei um projetinho HTML aqui no meu VS Code. Ele é um projeto bem simples, eu basicamente coloquei um background.jpg, essa imagem aqui, e eu estou usando ela através dessa minha tag img, dentro dessa minha tag picture, para a gente ver um exemplo do quanto a gente conseguiria reduzir de tamanho no nosso site, deixar o nosso site mais rápido, apenas aplicando alguns conceitos, e vocês vão ver que isso vai fazer uma diferença muito legal, principalmente quando a gente olhar para o tamanho do nosso site, a quantidade de bytes, de kbytes que a gente vai precisar fazer o download para o nosso site ser mostrado. Se eu entrar aqui no meu index.html no meu navegador, vocês vão conseguir ver que eu estou vendo o meu background, eu estou vendo essa imagem que eu coloquei. E se a gente vir aqui no network, eu consigo filtrar pela imagem, e é uma imagem de 284 KB, o que de fato não é uma imagem muito grande, mas quando a gente olha para um site que tem, sei lá, 15, 20 imagens, você soma tudo isso e você tem um grande montante de arquivos de imagem que você está baixando. E pensando nisso, existem algumas técnicas para a gente deixar isso mais rápido, e uma delas são formatos de imagens de, como eles gostam de chamar, nova geração. E um exemplo de imagem de nova geração é a imagem WebP. Se a gente entrar e se a gente pesquisar no Google WebP, a gente pode cair fácil no site do Google, porque ele foi um formato de imagem criado pelo Google e por mais que seja usado há pouco tempo, principalmente por conta de compatibilidade de browser, ele já existe há muito tempo. E ele é uma alternativa para imagens PNGs e JPGs. Na própria documentação que a gente consegue ver aqui no Google, ele propriamente fala que você consegue deixar até 26% menor a tua imagem, então olhando para um site você deixaria ele 26% mais rápido, 26% mais leve, o que faria muita diferença. Então, para a gente começar a fazer um teste de como deixar esse website mais rápido, vamos colocar esse background como WebP e vamos ver se a gente consegue diminuir desses 287 KB. Para a gente fazer isso, é muito simples, eu vou basicamente pesquisar aqui converters de WebP e provavelmente o Google vai me ajudar a achar um conversor online. Eu achei esse site aqui, que é o convert.io. Eu converti aqui a nossa imagem e ela ficou com 96 KB, o que é
relativamente mais leve do que os 287 que a gente estava vendo aqui no nosso navegador. Então, se a gente parar para pensar, a gente reduziu em mais de 50% esse tamanho, o que faria uma grande diferença se a gente tivesse um site com 10, 15, 20 imagens. Pô, a gente poderia estar deixando ele até 50% mais leve no quesito imagem, 50% mais rápido, e o nosso usuário ia gostar, quem usa dados móveis iria gostar, o search do Google, o bot do Google gostaria do nosso site mais rápido para ele indexar melhor. Então, muito bacana. E eu vou baixar essa imagem, vou colocar ela no nosso projeto para a gente ver como ela fica. Eu coloquei aqui no nosso VS Code o background, que eu chamei de background otimizado.webp, para a gente testar. E ao invés de eu importar aqui na minha tag picture background.jpg, eu vou colocar como background otimizado.webp e a gente vai poder testar. Então, abrindo aqui o nosso navegador, a gente já consegue ver que a gente saiu lá dos nossos 280 KB para apenas 98 KB, o que já é um ganho absurdo. Se a gente olhar aqui, tá funcionando legalzinho. Mas nem tudo são flores. Como eu disse no início do vídeo, não são todos os navegadores que aceitam WebP, então a gente pode ter alguns problemas com isso. E para a gente olhar se o nosso navegador aceita ou não o WebP, a gente pode usar o site chamado Can I Use. E eu consigo ver que tem alguns navegadores que ainda não são compatíveis com a WebP. E tudo bem, o Internet Explorer não é, e de fato muita pouca gente usa ele hoje em dia, mas o Safari não é completamente compatível. Então os nossos usuários Apple não conseguiriam acessar essa nossa imagem. Eu abri aqui um Internet Explorer pra gente dar uma olhada, e de fato quando a gente tenta acessar essa imagem, a gente tem essa grande surpresa que a nossa imagem não carrega, ele fica com esse xizinho mostrando o texto alt da imagem, a gente não consegue acessar ela, mas para isso a gente consegue usar alguns artifícios da tag picture, e esse artifício é basicamente, dentro da tag picture a gente consegue declarar várias variações para nossa imagem. Então, ela nos permite criar sources diferentes para a imagem no mobile, para a imagem com diferente tipo. Então, a gente vai criar uma imagem diferente para a WebP e uma imagem diferente para a JPG. Assim, os browsers que não conseguem acessar a WebP, mesmo assim vão conseguir acessar a nossa imagem. Então, eu estou criando aqui uma tag source e eu vou dizer que o tipo dela vai ser image/webp. Então, eu já sei que esse source é do ImageWebP, e eu vou colocar basicamente nele um source set do meu background otimizado.webp. E aqui na minha imagem padrão, que é a minha imagem default, eu vou colocar ela como background.jpg. Assim, por padrão, o browser vai tentar acessar o WebP, caso ele tenha suporte a type WebP. Caso não, ele vai pegar esse background JPG bonitinho aqui. Eu vou abrir aqui o nosso Internet Explorer para a gente ver se ele funcionou. Legal, o nosso Internet Explorer agora consegue renderizar a nossa imagem. E eu vou abrir agora o nosso Google Chrome para ver se ele está renderizando de fato com a imagem WebP e não com a imagem JPG. Deixa eu inspecionar o elemento dele aqui. Se eu passar o mouse em cima, eu consigo ver que ele está de fato pegando o file background otimizado-webp. Se eu abrir aqui no meu network para confirmar, de fato ele está pegando a imagem com 98 KB, o que é muito legal. Mas existe algo mais legal ainda que dá pra gente fazer, que se a gente começar a olhar para isso aqui de maneira um pouco mais analítica, a gente tem aqui essa imagem que ela tem 1920 por 1080 pixels, e pô, ela é muito legal em um desktop Full HD, mas a gente não precisa nem renderizar uma imagem desse tamanho caso o nosso usuário esteja entrando em um smartphone. Então, se a gente entrar aqui, por exemplo, num iPhone, a gente consegue ver que o iPhone 5SE ele tem apenas 320 pixels de largura. Então, ele não precisa acessar esses 1920. E a mesma coisa para o iPhone 6, 7 e 8, que tem 375, ou o Pixel, que tem 411. Então, existem mais alguns atributos que a gente consegue colocar para otimizar mais ainda caso o nosso usuário esteja entrando pelo mobile. Para isso, a gente vai converter essa imagem para ela ter um valor menor ainda e no mobile ela ser carregada mais rápido ainda. Para a gente saber para qual tamanho a gente vai converter, eu gosto sempre de usar alguns grids como padrão, porque cada fabricante tem um tamanho de largura de pixels diferente dependendo do seu celular. Então, como vocês viram ali, o Pixel tem uma largura diferente, o iPhone tem uma largura diferente, o Moto G tem uma largura diferente, o S5 tem uma largura diferente. Então, para a gente definir um padrão para isso, eu vou acessar o site do Bootstrap e vou pesquisar por grid. E se você reparar, na própria definição do Bootstrap, ele começa a tratar como celular, como mobile, a partir de 576 pixels. Então,
vamos colocar isso como nosso denominador comum. É claro que se a gente quiser, a gente pode tratar para cada equipamento mobile, mas eu acho que isso, sinceramente, é um trabalho muito grande para gente ter agora. Então, eu vou converter essa foto para 576 pixels e fazer com que, caso o usuário esteja no celular, ele veja só a foto de 576 pixels. Bem, o que eu fiz agora foi dar um resize nessa imagem, coloquei ela com 576 pixels de largura e converti para WebP, o que me deu um resultado muito melhor ainda. Então, eu vou colocar aqui no nosso HTML um source novo apenas para a imagem que vai ser renderizada no mobile. Então, a gente pode colocar aqui o nosso source set, ele vai ser o background-mobile.webp. E para esse cara, eu consigo adicionar um atributo muito interessante, que é o atributo mídia, e ele me permite dizer que eu vou carregar essa mídia apenas em um dispositivo específico, com uma largura específica. Então, aqui em mídia, eu vou abrir parênteses e eu vou colocar max width 576 px, e eu vou dizer que essa imagem é do type image/webp. Nesse caso, quando eu corresponder a esse atributo de que o meu navegador tem até 576 pixels de largura, eu vou carregar esse background mobile, que, se a gente olhar, ele é muito menor do que o background otimizado e que o background JPG, porque ele foi recortado para ficar num tamanho específico para o mobile. E se eu entrar aqui no nosso index.html, eu posso entrar aqui em network. Se eu abrir ele no desktop, ele vai vir com o background otimizado de 96 KB. E se eu abrir ele no mobile, ele vai pegar o background mobile que tem 62 KB. Então, já é um ganho maior ainda. Se vocês repararem, a gente conseguiu fazer uma imagem que era 280, 290 kbps, virarem num celular 62 KB, o que é um ganho absurdo, vai deixar o teu site muito mais rápido, muito mais agradável, você vai poupar dinheiro de quem tá usando os dados móveis para acessar o teu site. Basicamente era isso que eu queria contar para vocês nesse vídeo, como trabalhar dessa maneira um pouco interessante, com imagens um pouco mais performática, um pouco mais legal, que pode fazer muita diferença para você se ranquear no Google, para o teu site ficar mais rápido, o que é sempre muito legal. Caso você tenha gostado, por favor, deixa um like e se inscreve no canal aí. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, se você tiver alguma dúvida ou quiser complementar sobre esse assunto de performance de website, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em ver, muito feliz em ler. É isso, muito obrigado e até a próxima.